Mas ficar nesse lugar, tipo, olhando um muro alto e falando, ih, não dá pra passar, não tem sentido. Quer dizer, ou recua e vai por outro caminho, ou dá um jeito. Passa pelo lado, sei lá. Pô, foi inesperado pra mim. Imaginei que a gente só ia falar de repolho e seus asseclas. Isso, fiquei feliz de fugir do comum. Tá começando mais um Cadê a Receita, Rita Lobo? Aqui eu não vou te ensinar a preparar um prato, não. Eu vou bater papo. Afinal, a cozinha é o melhor lugar para uma boa conversa. E a gente se encontra nessa nossa cozinha toda terça-feira com um episódio novo e convidados especiais. Vem comigo! Cadê a receita, Rita Lobo? Apoio Azeite Andorinha. Mas e a receita? Eu sei que você adora uma receitinha e quer saber? Eu também! Então anota aí os ingredientes. Uma carreira que mistura uma porção de trabalhos de sucesso na TV, salpicados por papéis no cinema e nos palcos. Um programa de rádio, um corintiano roxo, aliás, igual a um certo repolho. Uma filha, um filho e 51 anos de boas histórias. Pois é, a tudo isso pode adicionar doses generosas de simpatia e muito bom humor. E ainda tem um certo apreço por cozinha e marcenaria. Pronto, já temos a base do nosso convidado de hoje, Dan Stulbach. Estou fazendo uma obra, eu tô morando em Ibiúna nesse tempo do corona e aproveitei para fazer uma coisa que eu adoro, duas coisas que eu adoro. Uma obra, então eu mexo em marcenaria, fico pintando, molando coisa, tendo ideias, e a outra é mexer na terra. Eu adoro plantar. E daí um dos rapazes que estava plantando comigo, que estava fazendo essa história comigo, trouxe os repolhos. Ele falou assim: amanhã eu vou trazer umas coisas que eu planto lá em casa. Trazer umas coisas pro senhor e tal. Eu falei, legal. Aí eu esperava de tudo, né? Sei lá, um tomate, um alface, um rabanete, eu adoro rabanete. E daí ele trouxe o tal do repolho. Eu falei, não é possível, cara. Foi a Rita que mandou esse cara aqui. Eu falei, você conhece a Rita Lobo? Quem? Falei, Rita Lobo, tudo bem, deixa pra lá. Traz esses repolhos pra cá e vamos. Aí foi aí que eu, entrando na cozinha, eu tive a ideia da foto. Tirei a foto, postei. A foto do Dan equilibrando umas cabeças de repolho e me perguntando o que fazer com eles gerou milhares de likes e uma conversa bem divertida no Twitter. E essa história rolou porque lá em março eu tinha participado do programa de rádio do Dan e recomendado uma receita com repolho. Aí o Dan desdenhou, fez cara feia. Aliás, como muita gente faz para essa hortaliça, que eu considero versátil, maravilhosa. Então, hoje, a gente está aqui para melhorar a imagem do repolho e do Dan também, quem sabe. Vamos para o modo de preparo? Uma coisa que eu digo muito para as pessoas, que aprender a cozinhar, inclusive, te dá autonomia para poder fazer melhores escolhas, Sim, né? Eu saí de casa cedo, porque meus pais foram contra eu ser ator e escolher o teatro, então eu saí de casa. Eu fui morar fora, morei depois sozinho no Brasil também. Onde você morou, Morei em Dan? Nova York primeiro 11 meses, voltei. Fui de novo. Nova York era a cidade dos meus sonhos. Eu fui também para San Diego, na Califórnia, por causa do teatro, né? E lá eu encontrei... tem histórias maravilhosas da saída de Nova York, a minha primeira. Conversar com o Al Pacino, Meryl Streep, John Malkovich. Eu procurava os atores quando acabava a peça e ia falar com eles. Que demais! Eles recebiam bem? Depende do ator. Tipo, o Al Pacino foi maravilhoso, por exemplo, que eu acho que é o cara que as pessoas conhecem mais. Acabou uma peça... Ele ficou com medo de você, né? O seu tamanho, o tamanho dele, ele na verdade ficou com medo. Então, depois eu encontrei o Al Pacino, porque na primeira vez que eu encontrei ele estava dentro de um carro. Foi um encontro meio sem querer. Foi uma peça chamada Júlio César, do Shakespeare. Eu entrei, foi uma história doida. Eu fui, soube que tinha a peça. Tava o Charlie Sheen na peça também. O Martin Sheen, que é o pai. Tava um monte de gente famosa. Cheguei lá, não tinha ingresso. Quando eu fiquei lá esperando, em 15 minutos saiu um rapaz, era um japonês assim, falou: I didn't like. Aí eu falei: give me your ticket, me dá o seu... Eu peguei o ingresso do cara e entrei. E daí eu tô lá, acaba a peça, falei: quero falar com o Al Pacino. Cadê o Al Pacino? Aí eu falei: ô Martin, cadê o Al Pacino? Tipo, brother do Martin Sheen. Aí ele falou: ele não sai por aqui, ele sai pelo lado. Aí eu falei: não tá, ele tá na garagem, já foi embora. Daí eu fui saí por uma portinha. Aí era meio que uma portinha que tinha um portão fechado pra rua. Eu falei: nossa, que carro bonito, papapá. Aí eu fui andando assim, aí abriu a janela. What do you want? Era mentira. ele, sentado. Que Sério? Demais. E aí a gente teve um papo incrível. Minha primeira peça foi no Shakespeare também, Sonho de uma Noite de Verão, no Rio Branco,
no colégio que eu estudei. E aí a gente começou a falar sobre Shakespeare. Tem uma frase desse encontro com o Al Pacino que eu sempre lembro até hoje. E toda vez que eu vou entrar em cena, quase toda vez, que ele, no finalzinho, a gente tava conversando assim, daí ele, Goodbye, Brazilian actor, my time now. E o carro saiu assim. Porque quando abriu o portão, tinha um monte de gente esperando ele lá com as maquininhas. Demais. Eu lembrei assim, my time now, que é essa hora que você liga a pessoa jurídica, vai. My time now. Ou melhor, agora é a vez, sabe de quem? Do Repolho. Ah, eu temia por isso. Vai acontecer. É porque quando, enfim, teve aquela nossa conversa toda de Repolho, rolou uma coisa muito curiosa nas redes sociais. Que, por um lado, tinha uma turma de seguidores que imediatamente começou a falar de pum, gases, né? Olhou para o Repolho, lembrou de pum. E um outro time que já começou a pensar em milhões de receitas, o macarrão com repolho, o repolho assado. Você está em um dos dois times ou você tá assim, não está nem aí para o repolho? Eu quase não tô nem aí pro repolho, mas é porque, tipo, ele não tá na prateleira de cima da cozinha, né? Não é uma coisa que eu não dava bola. Eu falava, meu, repolho é impossível, esquece. Vamos partir pras coisas mais fáceis. Mas daí eu lembrei de uma receita, graças a você, da minha avó, né? Porque assim, para as pessoas entenderem, a minha ideia, a minha relação com a culinária passa por dois caminhos. Um desses que a gente falou um pouquinho, é de morar sozinho. A ideia da independência, de fazer por minha conta. Depois também eu equilibrei isso comendo fora. Eu passei a ser um cara que come muito fora e eu tenho umas manias meio Jack Nicholson no Melhor Impossível. Eu sento sempre na mesma mesa, eu sou atendido pelo mesmo cara, chamo o garçom pelo nome, ele já sabe o que eu quero, eu adoro isso. É uma extensão da minha casa, né? Se possível, o garçom senta na minha mesa e a gente bate papo sobre o Corinthians. Vai, Corinthians! É nóis. Aí, claro, as pessoas vão falar, pô, isso é caro, né? Numa certa época não era mais caro eu comprar as coisas. E não sabendo fazer, e não sabendo congelar, eu gastava mais dinheiro comprando as coisas e fazendo em casa do que comendo fora. Então essa é uma coisa, morando sozinho. E a outra é minha avó, que a minha maior relação com a culinária é a minha maior relação com o amor que eu tenho na vida. E as coisas se misturam naturalmente, né? Posso me estender nesse assunto, mas só voltando rapidamente pro repolho, a minha avó fazia uma receita com repolho que era muito boa. Que era um macarrão com presunto, repolho, acho que era isso. Era um monte misturado e era um macarrão diferente porque ele vinha cortadinho, assim. Então era uma grande mistura. E aí eu lembrei dessa receita, falei, putz, será que eu consigo fazer isso que ela fazia? Porque assim, minha avó é o grande lenda da família de culinária, não só pra mim, mas pra um monte de gente. Pra minha irmã é nutricionista por causa dela. Todo mundo da família, ou os amigos próximos, pediu pra minha avó fazer doce. Ela é de uma família de restaurantes na Polônia, em Cracóvia. Tipo, fora do normal. Eu sei que todo mundo ama a avó e todo mundo acha que a avó é o máximo. Mas, tipo, a minha era mesmo. Então, Agora, quando você me falou a primeira vez dessa história de relação com a avó, na verdade, você me falou uma coisa que chamou muito a minha atenção, que é o outro lado da moeda. Você falou, putz, ovo e repolho são duas coisas que eu lembro meio que da minha avó me obrigando a comer, e eu peguei bode desses alimentos por causa disso. Tinha isso também? Tinha isso, ela queria que eu experimentasse o repolho. Ela fazia repolho roxo, sei lá, no jantar. O arroz de amêndoas, o purê de batata com não sei o quê, e um repolho roxo no canto. Brother, o repolho era a última coisa que eu olhava na mesa. Então, eu esqueci o tal do repolho. Ela falava, você tem que comer repolho, tem que comer verduras, aquelas coisas. Eu como verdura e tal, mas o repolho em si, eu nunca dava bola. O ovo, a história é melhor, porque o que acontecia? Eu morava com a minha avó 3 a 4 meses por ano, todo ano. Porque meus pais são poloneses. Meus pais são poloneses e meu pai trabalhava numa certa época na usina nuclear de Angra dos Reis. E ele viajava para a Alemanha para fazer os acordos todos dos reatores, aquelas coisas todas. Isso durante minha infância ou adolescência quase inteira. E eles emendavam e viajavam. Ou para a Polônia, para minha mãe visitar os parentes dela que lá ficaram do pós-guerra, ou para viajar. Então a gente morava com a minha avó. Aí minha mãe conta essa história, que uma das vezes, quando ela chegou, antes de eu falar oi, no aeroporto, eu já abracei ela e falei, mãe, não vou mais precisar comer ovo, né? Eu tinha, sei lá, 9, 10 anos. Porque minha avó me obrigava a comer o ovo quente, aquele que você quebra, aquele que fica durinho, né, cremosinho por dentro. Mas só de falar, de sentir o cheiro, eu já fico enjoado. E a sua mãe, Dan, ela cozinhava? Olha, acrescente a isso o fato que minha mãe cozinha muito mal.
E tem uma coisa que é bacana e que tem tudo a ver com o seu trabalho, rapidamente. A minha mãe, ela era líder, assim, dessa história feminista ela veio também, ela veio da Polônia ela passou pela Suíça, fez arquitetura, foi para uma Mackenzie no Brasil. E ela é libertária, totalmente libertária, direitos femininos, igualdade de condições, etc. Então, cozinhar para ela era uma regressão a um lugar da mulher que ela não queria estar. E a minha avó era o contrário. Minha avó, a estar na cozinha e cozinhar para a família, era o lugar da mulher e o lugar que ela mais queria estar. Dito isso, por exemplo, eu entrava na cozinha da minha avó, ela me mandava embora, porque o lugar de homem não era na cozinha. Pois é, para a geração das nossas mães, a cozinha era mesmo um lugar de confinamento. E para a geração das nossas avós, acho que não tinha nem questionamento, né? Lugar de mulher era na cozinha e de homem não. Você claramente rompeu com esses padrões e, aliás, está alinhadíssimo com o que há de mais moderno no mundo da nutrição. Lugar de seres humanos é na cozinha. Eu vi que na quarentena você deu até receita no seu perfil no Instagram. Quem diria? Mas olha só, eu sou para os amigos, porque eu comecei a cozinhar cedo e tal, e eu gosto muito de cozinhar. Para os amigos, eu sou o cozinheiro da turma. Eu sempre fui. Por opção própria, por prazer e porque as pessoas sempre gostaram das coisas que eu fiz. Então, se eu vou, por exemplo, as pessoas me chamam na jantar na casa deles, eu vou e já é praxe, assim, eu vou lá e cozinho e faço o jantar, entendeu? Sempre foi assim. Eu gosto disso. Então, a quarentena, ela de alguma maneira, ela me trouxe para um outro universo, que foi cozinhar todo dia. Que aí também você tem um outro desafio, uma outra brincadeira. O que eu gosto de cozinhar? O meu desafio na quarentena era cozinhar coisas simples, e vai parecer absolutamente ridículo. Eu queria fazer um bom arroz e feijão. Eu queria fazer um bom prato todo dia diferente. Isso é o que eu queria. Acho que conseguimos chegar lá. Como que ficou essa rotina aí? Porque, de repente, você se viu num lugar meio que... Você ficou responsável pela cozinha ou não? Total, Você sim. participava? Você ficou responsável pela alimentação da casa? É isso. É isso. Eu cozinhei todos os dias dessa quarentena, desde março para cá. E é totalmente diferente de cozinhar, eventualmente, com os amigos no fim de semana, né? É uma outra história. Nesse sentido, você acha que conseguiu, assim... Estou até forçando aqui, sugerindo uma reflexão, repensar o lugar do homem na cozinha, assim, de uma forma mais geral, né? Porque eu estou dizendo isso porque, de onde eu enxergo, assim, o homem responsável pela alimentação na casa é totalmente a exceção, né? Assim, 90% dos lares, a mulher é que é responsável. E é uma coisa meio injusta e meio que não faz sentido se todos vão comer, né? Esse período, assim, te fez refletir um pouco sobre isso? Sim, sim e não, porque eu gosto desse lugar. E eu acredito em condições iguais, eu cozinho bem, gosto de cozinhar, então tudo bem, tá tudo certo. Eu, você e todas as pessoas que agora estão inseridas nesse novo contexto social, moderno que a gente vive, queremos condições iguais para homens e mulheres, independente do que façam. Então, é totalmente diferente da geração do meu pai. Mas talvez a reflexão seja melhor agora. Não é só na cozinha que é diferente. O fato de estar na cozinha é apenas um sinal, mas há outros sinais. Você colabora muito mais na educação dos filhos do que você colaborava, não só no lugar do não, que foi muito o lugar do meu pai. É um outro tipo de relação que eu tenho com meus filhos. O homem pode se inserir em diversos outros lugares que não se inseria antes. E eu acho isso bom, principalmente porque liberta todos, a mulher e o homem, do chavão, do estereótipo, da obrigação. Aliás, um ótimo exemplo para os filhos, Dan. Eles vão crescer valorizando a alimentação. E pelo que eu soube, a cantoria também. Parece que o Dan canta com os filhos. A gente volta já para ouvir sobre esses dotes musicais da família Stubar. É depois do break. Comida de verdade é assunto que todo mundo deveria falar e ouvir. Por isso anota aí. Toda terça tem um episódio de Cadê a Receita, Rita Lobo? Saindo do forno com um convidado especial. E se tem alimentação de verdade, tem azeite de verdade. Os azeites Andorinha são 100% de suco de azeitona, produzidos de forma sustentável no maior olival de Portugal. Andorinha, porque azeite não é tudo igual.
Mas então, Dan, você canta com os filhos? Como é que é isso? A gente canta juntos. Minha filha é uma craque, é uma baita dançarina. Ela tem 10 anos, né? Ela dança, se diverte e tal. Então a gente bota as músicas, canta juntos. Eu invento coreografias com ela. Jogo PlayStation com meu filho, jogo futebol. Eu voltei a jogar tênis. Eu tô interessada nesse repertório musical, Dan. Vamos lá, o que você canta? Não, eu se fosse você não se interessaria tanto, porque o repertório da minha filha é absolutamente abominável. Ela que não me ouça. Não é? Ela já passou da fase que dava para colocar os saltimbancos na vitrola e cantar junto? Passou total. Mas às vezes a gente consegue uma coisa ou outra legal. Tem tanta coisa mais infantil assim, tão legal. Por outro lado, essa história do TikTok, essa história da rede social leva a criançada já para um lugar que é difícil de segurar, né? Por um tipo de influência que é difícil de você segurar. Mas de alguma maneira, com os nossos pais foi assim também. Eles também, a partir de uma certa idade, achavam um absurdo o que eu ouvia. Então, de repente, é geracional mesmo. Eu fico muito impressionada com as habilidades que eles têm com essa história de redes sociais, criar vídeos. É muita criatividade também, né? É muita criatividade, é muito mais fácil para eles, não tem tanto... A gente se cerca de seguranças para lidar com as nossas inseguranças no resultado, ou sei lá o que. Eles são mais desprovidos. Eles erram com mais tranquilidade do que a gente. Tem uma ideia do perene, a gente lida com uma ideia, a gente ainda, digo a nossa geração talvez, de o que a gente faz vai durar muito tempo. Eles não, eles são o contrário da gente. O que eles fazem vai durar pouco, é para durar pouco. É um post. E isso de alguma forma te influencia? Você está menos preocupado com a perenidade ou não? Não, eu tento ficar, mas está em mim, né? Eu tento ficar mais livre, mais suscetível ao erro, mas tudo bem, vamos lá, vamos fazer juntos. Mas às vezes eu travo, entendeu? Às vezes eu ainda tenho receio, eu sou super meticuloso e como é que se fala assim? Eu gosto de cuidar das coisas que eu tô fazendo. A gente tá falando da culinária, é assim também, por exemplo. Eu não escrevo receita, mas eu passei a escrever na parede da cozinha todos os dias, tudo que eu fiz naquele dia. Então a cozinha hoje em dia, que era para ter uma paredinha de azulejo escrito, tô quase escrevendo no teto já, porque a pandemia ocupou esse tempo. Que demais! Você acabou registrando, assim, o cardápio do dia de muitos dias. No fundo é isso, Então, né? aí tá a maneira que eu fiquei tentando lidar com esse passageiro. Eu gosto do registro do tempo. Eu gosto, pro bem e pro mal, né? Eu gosto porque ele me fala assim: "Ei, se você acha que você não fez nada, calma, tá aqui". E por outro lado, eu vejo o tempo que passou. Então são 2 lados da mesma moeda. Mas você tem essa sensação de que você não está produzindo o suficiente? Não, eu tenho sensação de que há pouco tempo para produzir o suficiente. Há pouco tempo ainda para produzir tudo que eu gostaria de produzir. Ou falta pouco tempo para completar aquela lista. Que lista? Aquela lista dos sonhos a serem realizados. Os que eu sei e os que eu ainda não sei. Mas isso tem a ver com 50 anos. Eu fiz 50 anos e para mim foi uma passagem difícil. Agora tá ótimo. Agora fiz 51 essa semana. Para mim, só para eu não parecer mais cabeça do que eu sou, para mim não me importa. Eu sei que é uma questão absolutamente atual e importante. Se é o homem, se é a mãe, se é o pai que tá na cozinha. Para mim me dá muito orgulho, na verdade, e mais importante do que isso é quando eu chego um dia de manhã e minha filha vira para mim e fala assim, minha filha de novo tem 10 anos, e fala: "Pai, eu vou fazer o ovo hoje, tá?" E daí ela pega e faz: "Você quer o omelete ou você quer o mexido?" E ela faz, e eu só ajudo a acender e desligar o fogo. E daí me vem uma ideia de independência, eu falo: essa menina vai saber cuidar dela mesma. E isso pra mim é o máximo. Ô Dan, que coisa linda, que demais. O seu filho, você tem um filho e uma filha. Isso. E o filho tem quantos anos? Davi faz 8 agora, 8 anos. Anitta tem 10. E ele também está nesse cotidiano envolvido de alguma forma ou ainda não? Não, ele é mais a Anitta, mas ele tem que fazer. Eu falei pra ele que ele tem que fazer algumas coisas, então ele é o rei do estrogonofe. Então, na verdade, ele faz o estrogonofe do começo ao fim. Eu falei assim: o que você mais gosta de fazer? Comer. Gosto de comer estrogonofe. Então, vamos fazer estrogonofe. Aí pegamos a sua receita, depois pegamos as outras receitas e naturalmente criamos a nossa própria, que é que ele domina e faz. Com ele, eu corto a cebola, por exemplo, eu corto as coisas. Mas ele tempera a carne, faz tudo
tudo certinho. A rotina de muitas famílias mudou demais nessa quarentena, né? Esse ano louco de 2020, de pandemia. Mas profissionalmente, para você, como ator, que está no teatro, na TV, o que mudou? Então, eu vejo a minha profissão de uma maneira diferente, assim. Eu já tive momentos que eu queria parar. Teve uma hora que eu falei assim, eu estou desconectado da razão pela qual eu escolhi fazer o que eu faço. Eu acho que o trabalho do artista, o mais verdadeiro, o trabalho é uma extensão de quem ele é. É diferente de uma outra profissão. Ela não é melhor nem pior, é diferente. Você é o seu trabalho. O seu trabalho é uma extensão de quem você é. E se isso se desconecta por diversos motivos, porque você acaba sendo chamado para trabalhos que não têm a ver com você, ou porque você se desconecta de si mesmo, o trabalho passa a ser um trabalho, no sentido do esforço, fica desalinhado com o sentido dele. Então, teve momentos que isso aconteceu, ou teve momentos, mas não por conta do trabalho, mas por mim. Eu falei, eu não estou mais sabendo o que eu quero dizer. O que eu quero dizer? Qual a história que eu quero contar? Enfim, me deu uma salada na cabeça. Essa salada foi muito bem cuidada, regada durante a pandemia. Então, respondendo a sua pergunta de maneira absolutamente gigante, perdão, como artista, me sinto agora expus menos, mas mais inteiro, mais íntegro e sabendo melhor o que é que eu quero contar daqui para frente. Super interessante, porque me fala também de uma coisa de estar esgotado e precisar se reconectar e se nutrir, né? Isso. Nutrir para poder, a gente precisa estar alimentado para poder entregar alguma coisa, né? Para poder ter o que dizer. Muito interessante, que bonito. E fez terapia? Eu fiz terapia antes, fazia terapia antes da quarentena, mas eu parei um pouquinho antes da quarentena até, porque a gente ficou muito amigo, meu terapeuta e eu, já estavam muito brothers. Aí, eu parei, e aí eu falei, vou fazer outra terapia, papapá, mas daí veio a quarentena. E daí eu me impus coisas também, né, Rita? Uma autoterapia. Eu vou cozinhar melhor. Eu vou sair dessa história sabendo mais pratos do que eu sabia. Eu vou escrever todo dia alguma coisa sobre o que eu estou sentindo em relação ao mundo. Eu vou aprender alguma coisa nova. Então eu fui me impondo coisas. Também para que essa terapia acontecesse não só aqui na cabeça, mas que ela acontecesse por caminhos e influências outras que você desconhece. Vou correr todo dia, sei lá, coisas assim. O que você andou tendo vontade de fazer? O que passou, assim, de desejos, de coisas profissionais, né? Tem que jogar PlayStation, uns jogos que eu nunca joguei porque eu achei que era bom pro cérebro. Profissionalmente, eu queria... Não, eu quero fazer umas peças diferentes das que eu tenho feito. Eu fiz o Anarquista, foi muito legal, porque era uma peça totalmente baseada no improviso, era um risco e falava muito do Brasil. Mas eu queria fugir desse lugar chato, que eu acho que já ficou chato. É necessário, mas é chato, da gente ficar se politizando sempre. Eu quero fazer uma peça bonita, com um texto bonito que emocione as pessoas. Então eu passei a ler coisas assim. Eu escrevi, estou começando a terminar, vamos dizer assim, um roteiro sobre história. Todo mundo fala que eu sempre fui muito bom de histórias e tenho muito boas histórias, então juntar isso num roteiro, algo que eu nunca achei que eu fosse capaz de fazer, né? Então, roteiro, uma peça diferente. Isso que você andou escrevendo um pouquinho todos os dias durante a quarentena, que provavelmente não começou para isso, mas vai virar roteiro, vai virar peça? Não, isso não. Isso aqui é uma coisa assim, por que hoje o dia foi legal? Tipo um journaling, né, que se fala em inglês. É você ir registrando as suas sensações dia a dia. Eu tenho essa ideia que não é minha, é uma ideia absolutamente óbvia, que a gente monta a nossa própria prisão, né? E a gente sempre volta a ela. E eu não quero mais. Eu não quero mais ter sensações iguais ou parecidas todo dia. Não tem sentido isso. A não ser que eu, em algum lugar dentro de mim, queira isso. Ou esteja procurando isso. Então eu passei a escrever para mostrar a mim mesmo que eu estava sendo absolutamente ridículo. Voltando para os mesmos lugares. Então, mas ficar nesse lugar, tipo, olhando um muro alto e falando, não dá para passar, não tem sentido. Quer dizer, ou recua e vai por outro caminho, ou dá um jeito. Passa pelo lado, sei lá. Isso é uma teoria budista. Mas na maioria das vezes a gente fica parado. Dizendo que tá horrível estar naquele lugar de sofrimento, mas na verdade de algum jeito você procurou ali. Entendeu? Então o processo de escrever, ele era para fugir desse lugar e ganhar mais consciência sobre as minhas repetições emocionais.
Uau, hein? Olha onde chegamos. Excelente, é o tipo de papo que eu gosto. Espero que os ouvintes também estejam Ninguém curtindo. mais está ouvindo já. Então, vamos aproveitar que não tem ninguém ouvindo. E bom, Dan, me conta. Qual sua próxima receita com repolho? Oh, não! Come on! Come on! Oh, come Não, é on! muito bom ter um ingrediente assim que limita, sabe? Porque senão a gente sai voando também. Tá. Ó, deixa eu só falar uma coisa, então a gente volta pro repolho, eu juro. É só porque eu tava me passando na cabeça. Eu dei aula durante 11 anos da minha vida. Para todas as pessoas, todas as idades possíveis. Dei aula para terceira idade, dei aula para criança, dei aula para faculdade, dei aula para ator profissional, não profissional. Pessoas que só queriam aprender a se expressar e tal. Ao longo desse caminho, muita gente se tornou ator. E essas pessoas, a gente continua tendo uma relação maravilhosa, né? E também tem as pessoas da minha geração que queriam ser atores, serem artistas, e que às vezes não rolou, ou rolou de uma maneira muito difícil. Só para não fugir desse lugar. É muito difícil ser artista no Brasil, de verdade. E as pessoas, eu tô falando isso porque as pessoas me procuram e a gente fica conversando. Há muito preconceito, há dificuldades, há pouco espaço, entendeu? Eu sou uma pessoa muito privilegiada por poder ter as discussões que a gente está tendo, que na verdade são discussões importantes para qualquer pessoa, é claro, mas nem todas conseguem ou podem ter esse privilégio de ter o tempo para. Então, que essa situação melhore. Há artistas maravilhosos, espaços maravilhosos, e a Lei Rouanet não paga o meu salário, e não paga meu aluguel, e não paga minha conta de luz. Desculpa, só para dar esse parênteses. Fala, meu amor. Não, o repolho. Eu acho que eu acho que vai um pouco além, né? Claro que você está olhando sob o seu ponto de vista, mas no fundo esse país está difícil para todo mundo. E eu só quero quero só voltar um pouco mais nesse ponto assim de vida de artista, só para a gente finalizar. O que é que muda na vida de artista depois dessa pandemia? Para mim, se torna uma absoluta obrigação continuar fazendo o que eu faço, ser artista, dizer as coisas que eu sinto da maneira mais honesta e verdadeira possível, e pessoal, ser muito fiel ao que eu sou e ao que eu sinto. Não tem mais tempo para fazer coisa dos outros, que não tenham sentido para você. Tinha uma frase num restaurante italiano que eu gosto muito, o Gino, lá em Roma, que é uma frase absolutamente: a vida é curta demais para vinhos ruins. A pandemia foi um grande alerta, que não há tempo a perder. Repolho? Repolho. É meio isso, não? É meio isso, não? Não, é isso. Pausa dramática. O repolho é maravilhoso, porque as pessoas reclamam que repolho dá gases, e de fato dá mesmo, mas isso é muito bom, porque, claro, em excesso dá um desconforto, mas um pouquinho ele ajuda ali no trânsito, entendeu? Ele vai ajudando, você faz o defender negócio o se repolho, mexer. cara. Repolho maravilhoso. Queria, inclusive, mandar um beijo pro repolho que está ouvindo a gente. Repolho roxo, todos os tipos de repolho. O macarrão com repolho da sua avó, o meu repolho assado com manteiga, o repolho grelhado com bacon. Queria mandar um beijo para todos os tipos de repolho. Vem cá, qual é a sua próxima receita com repolho? Minha próxima receita... Bom, agora que eu falei, eu quero fazer esse macarrão de qualquer jeito. O dia que eu fizer, eu te mando uma foto. É isso. Ou uma receita sua. Me fala aí uma receita, não só para mim, mas para os repolhinhos que sobraram sobreviventes nos ouvindo. Cadê a receita, Rita Lobo? Olha, Dan, a receita tá no panelinha, mas eu vou te dar 2 ideias. Presta atenção, hein? A primeira é assim, você vai fatiar o repolho bem fininho e temperar com sal. Em seguida, você vai massageando, assim, pode apertar com as mãos mesmo. E aí vai se formar uma espécie de um líquido que você deixa no fundo da tigela e tira o repolho e passa para uma peneira. Aí pode pressionar mais uma vez, pode ser com uma colher mesmo, para extrair bem o líquido. E aí você vai ver que esse repolho fica com uma textura incrível. Ele é perfeito para fazer, por exemplo, o coleslaw, aquela salada americana de repolho com maionese e uva passa, mas assim mesmo, com um pouquinho de azeite, um pouquinho de limão, já está perfeito. A outra receita é mais fácil ainda. Você corta o repolho como? Do jeito que você quiser, você é livre, meu amor. Pode ser em quartos, pode ser em gomos, pode ser
em cubinhos quadradinhos. Aí você vai espalhar um pouquinho de manteiga, sal e aí, pá, manda para o forno. Quando começar a dourar, pode tirar. Pronto. 2 opções de repolho para você fazer e, de repente, não sei, agarrar um amor nessa hortaliça tão importante para a alimentação. Fazer as pazes com o repolho que a sua avó te obrigava a comer. Tô achando pela sua cara que não vai rolar essa história aí. Não, vou fazer as 2. Prometo para você e para todo mundo que está nos ouvindo. Certamente, nenhuma dessas será o prato que você vai deixar para os seus filhos e para os seus netos como: putz, lembra daquele prato que o Zeide fazia? Zeide é avô em Yiddish. O que você vai deixar para o seu legado culinário? Legado culinário do Dan. Ai, então eu não queria ser lembrado por um prato. Eu quero ser lembrado vamos fazer pela ideia de ir para a cozinha todo mundo e fazer uma coisa juntos. Esse espírito eu tenho absoluta certeza que fui eu que trouxe para minha família. Porque minha avó era uma gênia, mas queria fazer tudo sozinha. Não, a ideia de ir para a cozinha todos juntos, cada um faz um pouco, uma coisa aqui e outra ali. A gente bota tudo na mesa, come ao ar livre se possível, e conversa da vida e bota uma boa música. Isso para mim, quase me emocionar, tem que segurar. E é quase a expressão da felicidade para mim. De verdade. Acho que é o legado que eu mais gostaria de deixar. E que minha filha continue fazendo omeletes e ovos e o meu filho continue fazendo estrogonofes. Se um dia eles fizerem isso para suas turmas, onde quer que eles estejam, eu sei que eles vão lembrar de mim. E esta foi a receita de vida de Dan Stubar. Pô, né, foi inesperado para mim. Imaginei que a gente só ia falar de repolho e seus asseclas. Fiquei feliz de fugir do comum. Pois é, tudo isso por causa do repolho, essa hortaliça belíssima que provoca um turbilhão de ideias, minha gente, de ideias, calma. Ela faz as coisas se movimentarem. Aliás, se você, como Dan, um dia receber em casa umas cabeças de repolho, em vez de perguntar cadê a receita, Rita Lobo, pode correr direto lá no site Panelinha, porque tem mais de 20 opções de preparações deliciosas esperando por você. E se você fizer alguma das minhas receitas, publica uma foto nas redes sociais com a hashtag Receita Panelinha. Assim você me ajuda a tirar a má fama do repolho e, de quebra, eu posso ver o que você anda cozinhando. Semana que vem tem mais um episódio inédito do programa. Até lá! Cadê a Receita, Rita Lobo? É uma realização do Panelinha com produção da Trovão Mídia. A edição de som e a trilha sonora são do Arthur Decloé. E esse podcast tem o apoio do Azeite Andorinha.